Louvado seja Deus. Eu vou pedir que você abra a Bíblia, livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, 3º capítulo, versículo 7 em diante. Malaquias, 3º capítulo, versículo 7 em diante. Vamos ler o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nos diz assim a palavra de Deus: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? E pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo do que? De grande maldição. Qual a razão disso? Por quê? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes ou bem-aventurados, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai querido, mais uma vez oramos, mais uma vez pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar. Talvez alguém esteja dizendo: ei, Silas, vê se isso é passagem bíblica para ler no Dia dos Pais. Quem sabe eu diga: eu já sei disso, conheço. Espera, vamos pensar um pouquinho mais na palavra de Deus. Você que já passou na Estação Alfa, já assistiu a minha aula, você já tem uma noção, até melhor um pouco do contexto, mas eu quero falar com vocês hoje sobre céus abertos. Céus abertos é um tema que eu acredito que o Espírito de Deus nos deu para essa conferência. E, enfim, aqui nós lemos Malaquias. Vamos pensar um pouquinho no contexto de Malaquias. O livro de Malaquias tem várias perguntas retóricas. O que são essas perguntas retóricas? Uma pergunta retórica é quando você faz a pergunta sabendo que a pessoa sabe a resposta. Já se sabe a resposta, mas a pergunta é feita. Mas por que isso? Para que a pessoa reflita melhor. Aqui nós vemos algumas perguntas retóricas. E o versículo 7 diz, quando Deus fala: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Ou seja, eles sabiam como voltar, mas estavam resistindo a voltar. Versículo 8. Pode o homem roubar a Deus? Eles sabiam que era possível roubar a Deus. E sabiam, inclusive, no que roubavam a Deus. Mas sabe, muitas vezes algumas verdades, que embora nós saibamos delas, nós as ignoramos. Isso é muito sério. Quando se conhece verdades e essas verdades são ignoradas. Isso estava acontecendo com os judeus. Malaquias escreveu aos judeus que tinham voltado do exílio. Retomando, você que talvez não conhece a história, enfim,
reino de Judá, reino do sul, veio Nabucodonosor, invadiu, levou os judeus cativos para a Babilônia. Cerca de 70 anos estiveram lá. Deus move o coração das autoridades e elas deixam que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E eles assim o fazem, eles voltam a Jerusalém. Contudo, eles não eram mais uma nação soberana, voltaram à terra deles, no chão deles, na cidade deles, construir o templo. No entanto, eles tinham um dominador sobre eles, eles tinham que pagar os tributos a esse dominador. E quando Malaquias escreveu, eles já tinham voltado a Jerusalém e o templo já tinha sido reconstruído. O culto já tinha sido reestabelecido no templo. E é dentro disso que Malaquias está escrevendo. Eles tinham reconstruído o templo. Estavam na cidade deles. Mas agora estava acontecendo uma coisa. Versículo 10 mostra que eles estavam com os céus fechados sobre eles. Fechados. Deus fala assim, versículo 10, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Quando Deus disse, vejam se não vou abrir, isso quer dizer que as comportas dos céus estavam fechadas, os céus estavam fechados. Então eles viviam, esses tempos, de céus fechados. Vejam se eu não vou abrir. Também, em função dos céus fechados, versículo 11, também diz que aconteceriam, que eles estavam vivendo uma situação que o que era produzido era devorado. Todas essas coisas estavam acontecendo. Agora, literalmente, o que significava céus fechados e o que eram os céus fechados naquele contexto, naquela época? Céus fechados significava que não tinha chuva. Literalmente era isso. Não tinha chuva, não chovia, ou chovia muito pouco. E a economia deles era baseada na terra, na agricultura, na pecuária. Era dali o sustento deles. Agora, se não chovia, ou chovia muito pouco, e a terra, o que eles semeavam, o pouco que se produzia, Malaquias diz que vinha as pragas, o que nós vemos na Bíblia, o devorador. O que era o devorador, literalmente, na época? Eram as pragas, que consumiam o produto da terra. Lembre, era uma cultura agrícola. Quando a gente fala sobre essa passagem, no nosso contexto, nós vivemos uma realidade urbana. Então, no nosso caso, céus fechados não significam necessariamente chuva, e devorador não significa necessariamente as lagartas e os bichinhos que comem o produto da terra, porque a gente não lida com terra. Na nossa realidade, céus fechados significa que não vêm os recursos necessários. E o devorador, na nossa realidade, é aplicável
as coisas que consomem a nossa vida, o fruto e o resultado desse trabalho. E essa, então, era a realidade do povo de Israel, e tem essa aplicabilidade para nós dentro da nossa realidade. Então, isso tem a ver com céus fechados, com a ação do devorador. Era isso que estava acontecendo com os judeus. Mas agora, o que é que causou a situação de céus fechados? E tem uma palavra muito forte no versículo 9. Diz: vocês estão debaixo de grande maldição. De grande maldição. Mas, por quê? Sendo povo de Deus, estavam debaixo de maldição. Ei, se é de Deus, não tem maldição. Se eu estou com Jesus, não tem maldição, não existe isso. Tinha povo de Deus e tinha maldição sobre povo de Deus. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas se tem causa, mesmo que seja de Deus, mesmo que tenha entregado a vida a Jesus, se tiver causa, maldição encontra pouso. Aqui tinha povo de Deus, e diz grande maldição. E sabe o que envolvia essa maldição? Céus fechados. Céus fechados. Por que esse povo estava debaixo de maldição? Deus disse: porque vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. O que é que poderia fazer com que Deus abrisse os céus e houvesse a repreensão das coisas que devoravam o resultado do trabalho deles? Gente, à luz dessa passagem bíblica, que eu quero pensar com você sobre como experimentarmos céus abertos em nossas vidas e famílias. Eu quero pensar com você não apenas no aspecto financeiro. Geralmente, quando a gente lê essa passagem, já pensa em dinheiro, em finanças. Também, isso é muito forte aqui. E tem uma implicância muito forte sobre vida material. Mas eu quero pensar nesta passagem a respeito de também outras áreas, não só no aspecto financeiro. Eu quero dizer a você que Deus deseja abrir os céus sobre nós. Ele deseja abrir os céus sobre cada área da nossa vida. No entanto, céus estão fechados ou abertos, em função do que acontece aqui na terra. Céus se fecham ou se abrem em resposta ao que acontece aqui embaixo, na nossa vida. Deus fecha céus ou abre os céus dependendo do que ele vê acontecendo aqui embaixo, do que ele vê acontecendo na nossa vida. Deus fecha céus ou abre céus sobre a nossa família, dependendo do que acontece lá na nossa família. Mas Deus deseja abrir os céus. A gente olha para a nossa vida, para a nossa família, e eu acho que algumas perguntas são pertinentes. Quais são as áreas que temos percebido céus fechados sobre nós? Será financeira, emocional, espiritual, acadêmica, profissional, ministerial?
Hoje é Dia dos Pais. Eu quero dizer que mais do que ninguém, os pais têm a responsabilidade com céus fechados ou abertos. Os pais, homens, a maior responsabilidade está sobre nós. Eu diria que os maiores culpados de céus fechados sobre as famílias são os pais. Desculpa, é Dia dos Pais e a gente veio aqui para ser homenageado. Ali no hall, houve um pai que me disse: você vai pregar, olha, vê se traz uma boa palavra para nós lá. Mas a palavra é boa, não é porque é difícil que ela não seja boa, ela é boa, ela não é. Grande responsabilidade. Todos sabemos que, de maneira inconsciente, as pessoas, elas projetam em Deus a imagem do pai biológico. E os filhos, desde pequeno, quando vem o pai biológico, quando se fala a eles sobre Deus, a imagem que lhes vem à mente relacionada com Deus é do pai biológico. Cai sobre nós, os pais, essa grande responsabilidade de refletir a imagem de Deus para os nossos filhos. Gente, isso é mais forte do que a gente pensa. E o alinhamento, ou realinhamento, a correção da imagem de quem Deus é. Quando alguém tem um mau exemplo de pai biológico, essa correção demanda tempo. Estudo da palavra, imersão na Bíblia, exposição à palavra de Deus, experiência com Deus, para que então nós vejamos quem Deus é, olhando para Jesus, conhecendo Jesus, experimentando Jesus, pois Jesus disse: aquele que vem a mim, vê o Pai. Então, a imagem do Pai está em Jesus. A imagem do Pai não está no Pai biológico, mas eu estou dizendo que isso é automático. Ela acontece, a referência que a criança tem, que o pré-adolescente tem, que o adolescente tem, é esta. E essa é uma razão porque o inferno investe nos homens, o inferno investe nos pais. Essa é uma razão que o inferno está dizendo para muito pai: não precisa. Não tem que viver tanto com Deus. Não tem que orar tanto. Não está bom assim. Não. A mãe faz. Sabe por que o inferno está dizendo isso? Porque o inferno conhece essa realidade. Sabe por que o inferno investe nos homens? E os provoca com infidelidade? É porque daí o inferno vai conseguir fazer com que os filhos não acreditem que Deus é fiel. E assim por diante. Então, céus fechados ou abertos estão muito na dependência. Nesse caso, como eu disse, céus se fecham ou se abrem de acordo com o que acontece aqui embaixo. Isso tudo está na dependência dos pais. E hoje nós vivemos em uma geração que boa parte dela
não tem convívio com o pai. Isso é o propósito do inferno. Convive com as mães. Isso faz com que sobre as mães venha uma grande carga. E estas mães que conhecem Jesus precisam conduzir os filhos a Cristo e fazê-los olhar para Jesus e ensiná-los que Jesus é a imagem do Pai Celestial e que o Pai Celestial é bom, que Ele é fiel, que Ele não abandona. Como igreja, primeira igreja é uma família para todos. Os pais precisam ser pais daqueles que não têm pais. E a gente precisa de homens dispostos a investir e a trabalhar com os pequenos, com as crianças. E de repente a gente tem 90% ou mais só mulheres. Porque os caras se dizem muito ocupados. Só pecado, só omissão. Como igreja, nós precisamos buscar cobrir ou preencher essa lacuna. Porque sobre nós cai essa responsabilidade. Eu acredito muito no que Bill Hybels disse, que a igreja é a única esperança para a sociedade. Porque a igreja que conhece a palavra, a igreja que tem Jesus, a igreja é que conhece a verdade. O que fazer para que o céu se abra? Para que o devorador seja repreendido? O que fazer para que as famílias experimentem céus abertos? O que fazer? Vamos pensar, em primeiro lugar, antes de responder o que fazer, o que fez com que as janelas se fechassem e as grandes maldições acontecessem. Já mencionamos o versículo 8, diz, Deus, com a sua pergunta retórica, pode um homem roubar de Deus? Como é que eu vou roubar de Deus? Pode. E Deus diz, contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Agora é o povo fazendo uma pergunta retórica a Deus. Eles sabiam da resposta, eles já sabiam que Deus sabia, mas sabe, essa coisa do faz de conta, do se fazer de bobo, do faz... Eu não sei muito bem, acho que não é bem assim. E com Deus não cola isso. Quando eu leio isso, eu fico pensando que talvez Deus esteja dizendo assim, ei, vocês acham que eu sou bobo? Vocês acham que vocês podem me enrolar? Vocês acham que eu acho que vocês são bobos? Que vocês são ignorantes? Vocês acham que eu vou aceitar essa desculpa furada de vocês? Eu creio que Deus está falando conosco hoje. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feliz aquele que ouve e obedece. As janelas dos céus estavam fechadas por causa do roubo dos dízimos e ofertas. E é interessante, o versículo 10 não diz que eles não traziam nenhum dízimo, não davam alguma coisinha.
Deus está dizendo que eles deveriam de trazer todo o dízimo. Eles levavam alguma coisa, mas não todo. Tinha infidelidade, até porque não existe alguém mais ou menos fiel. Não existe um marido mais ou menos fiel. Só 2 vezes ao ano o marido vai sair com outras mulheres. Só 2 vezes. Então, no resto do ano ele é fiel. É assim? Não. Ou se é fiel ou não se é fiel. Então, eles eram mais ou menos dizimistas. Eram mais ou menos fiel? Não existe mais ou menos fiel. Quem rouba muito ou pouco, seja pouco, seja muito, só tem um nome. Não tem 2 nomes. Não tem 2 nomes. Não tem alguém mais ou menos ladrão. É a Bíblia. Desculpa, não posso fazer nada se isso nos incomoda. Mas o que eles estavam roubando? Será que eles estavam... Sim, e roubar é pecado, né? Mas o que eles estavam roubando? Será que eles estavam roubando só, no nosso contexto, dinheiro? Sim, estavam roubando dinheiro, aplicando na nossa realidade. No entanto, eles estavam roubando mais do que dinheiro. Eles estavam roubando culto a Deus. Roubavam um culto. Por quê? No momento que nós lemos Deus dizendo, é para trazer os dízimos à casa do tesouro, no depósito do tesouro na casa de Deus, para que haja alimento, mantimento na minha casa. Na época, nem todos lidavam com moeda, com dinheiro, e muito do que se negociava era em mercadoria. A base da economia era isso, era a agricultura, a pecuária. E as negociações aconteciam com mercadorias. E a maioria era assim, não que não houvesse moeda. Também havia, e também disso, dízimo era levado. Mas quando fala em alimento, era literalmente alimento. 10% de tudo que a terra produzisse, que o rebanho produzisse, tudo isso era levado ao templo. Qual era o objetivo maior disso? Tinha uma tribo em Israel que não agia nem na agricultura, nem na pecuária e nem em nenhum outro negócio. Mas a responsabilidade deles era o templo e o culto e preparar a estrutura para que a nação viesse a cultuar. E eles eram os responsáveis por isso, e essa responsabilidade caía sobre os levitas, e nenhuma outra tribo poderia fazer isso. Então o sustento deles vinha disso. As outras 11 tribos levavam no templo, e os levitas e suas famílias, os sacerdotes, eles se alimentavam dos dízimos e das ofertas do povo. Isso provia o sustento para eles, isso viabilizava que eles se dedicassem exclusivamente ao culto.
ao culto. E essa figura, o apóstolo Paulo vai usar para falar aos Coríntios, a igreja da cidade de Corinto. Ele vai usar essa figura e ele está trazendo o dízimo para o Novo Testamento com isso. Ele diz: assim como os sacerdotes viviam do que era colocado no templo, ele disse assim: aqueles que anunciam o evangelho, que vivam dele, está trazendo essa estrutura também para o Novo Testamento. O evangelho é isso. Agora, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que os judeus não estavam levando o dízimo todo. E os levitas e os sacerdotes começaram a ficar sem sustento. Eles não tinham o necessário para a sobrevivência dele. Neemias foi contemporâneo de Malaquias. E Neemias também vem mais ou menos nesse tempo com Malaquias, e Neemias vem como uma autoridade sobre os judeus. E então ele disse: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Suas próprias terras. Por quê? Porque o que lhes era devido não lhes era dado. Também fiquei sabendo, não foi dado o que era devido. E que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado. O que aconteceu? Eles estavam no templo, não veio sustento. Eles tinham que buscar sustento para a família deles. Por isso eu os repreendi. Por isso eu repreendi os oficiais. E lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos, e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho, do azeite aos depósitos. Ok, eles não estavam trazendo o que era de Deus. Eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas, mas sabe o quê? Repito, não era dinheiro. Sabe o que eles estavam roubando? Culto. Culto a Deus estava sendo roubado. Culto a Deus não estava sendo prestado. Sabe por que tem culto hoje aqui? Porque tem uma estrutura. Tem uma construção. A cadeira que você está sentando, talvez alguém aqui venha criticar e não gostar, achar que isso não é correto, o dízimo. Pois é, mas essa cadeira foi comprada com dinheiro de dízimo. Por isso que você está sentado nela. Tem som, tem luz aqui, porque tem estrutura. Sabe por que tudo isso? Por causa de culto. E é bíblico estrutura para cultuar. Eu não estou dizendo que todo culto seja dependente de uma estrutura, mas sim, é preciso e é muito bom quando se tem uma estrutura para cultuar. Quem sabe alguém diga: pois é, eu não dou, mas outros dão. Os outros dão, os outros têm céus abertos sobre eles, você não. Mas, em essência, muito mais do que dinheiro, era culto a Deus que estava sendo
roubado. Isso é algo extremamente sério. O ser humano veio de Deus, ele precisa de Deus, foi feito para estar em comunhão com Ele e desfrutar das bênçãos dele, mas isso tudo ocorre num processo de culto a Deus. Eu não estou dizendo que culto é só isso, eu já vou adiante. Mas culto também é isso, o culto congregacional. Isso é bíblico. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, está ali figura de igreja, nós precisamos de igreja, tem que ter culto aqui, culto a partir de um lugar com uma estrutura assim, isso, culto assim, congregacional é essencial. É preciso culto. O ser humano foi feito para cultuar. Quando o ser humano não cultua. Esses dias eu já falei aqui, não sei se é 1 mês, 2 meses atrás, enfim, citando essa realidade de que o ser humano ele tem a necessidade de cultuar, citando o exemplo, mesmo que você vá numa tribo que nunca teve nenhum contato com civilização, nunca viu televisão, nunca ouviu falar no nome de Deus, de Jesus, não conhece nada, nunca ninguém ensinou nenhuma religião a eles. Mas se você for lá, você sabe o que você vai encontrar? Culto. Porque o homem precisa cultuar. É uma necessidade, o homem foi feito para cultuar. É claro, foi feito para cultuar ao verdadeiro Deus. E quando esse culto ao verdadeiro Deus não é prestado, há um distanciamento de Deus. E sempre quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado. E o pecado gera o quê? Muita bênção? Não, o pecado gera grande maldição. Grande maldição. É o que estava acontecendo com os judeus. Por isso, as janelas dos céus estavam fechadas. Dízimo, oferta roubado, portanto, culto sendo roubado, estrutura do culto não era apropriada, estava desgastada, havia um culto mal feito. E a motivação para cultuar diminuía. Sim, culto devido estava sendo roubado de Deus. Mas o que então era preciso para que os céus se abrissem? E daí então Deus diz, tragam todo o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus não é roubado, quando tem culto, então todas as nações os chamarão felizes ou bem-aventurados, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Será maravilhosa. Deus se compromete a abençoar no contexto da obediência e culto. Os judeus tinham que parar de roubar a Deus e dar a Ele o que lhe era devido. E a Bíblia diz que assim os céus se abririam. Será que nós não temos roubado a Deus? Dízimos, ofertas, sim. Quem sabe alguém até vem entregar o dízimo e oferta. Mas será que
culto a Deus não tem sido roubado? Será que as coisas que pertencem a Deus têm sido dadas a Ele? Dízimo, sim, mais que claro, está aqui. E culto? Famílias que querem céus abertos, elas precisam ser famílias que cultuem na igreja, no templo. Sim, aqui. O pastor Eduardo citou daqueles pais lá que dizem, não, acorda cedo, semana inteira, domingo deixa dormir. Para quem na igreja está roubando culto do filho. Estou cansado, não vou à igreja, trabalho, estudo, é muita coisa, está roubando, está fechando janela do céu. Será que a gente não está roubando a Deus? Culto fala disso aqui, culto fala de grupo pequeno, de ministério, de EBD, de conexão, de ensino. Tudo isso é culto, mas sabe de uma coisa? Culto é isso. Mas tem que ter culto lá em casa. Tem que ter culto no dia a dia. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Só culto. Quem ama, cultua. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. As palavras no coração, isso vai instruir, vai dizer o caminho da obediência. Isso está no contexto de culto. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Com persistência. Não é, o filho não gosta um dia, não gosta outro, reclama do dia, então não vou mais ensinar. Não! Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas, em seus portões. Todo o lugar que a palavra de Deus seja vista e contemplada. Sabe o que é isso? Isso aqui está falando de vida familiar, de casa, de dentro de casa, de ambiente da casa e do lar. Quando isso não acontece, quando acontece de tudo em casa, acontece a novela, que não se perde. Meu Deus, a gente está cansado de advertir para o instrumento do inferno que as novelas são, que tem semeado isso dentro das casas. O filme é aquilo, é aquele outro, e da internet, e as redes sociais, acontece tudo. Ei, cadê a Bíblia? Cadê o tempo com Deus? Cadê a oração? Cadê a conversa sobre Deus? E depois ainda a gente reclama, por que Deus não faz? Por que os céus estão fechados? Porque a gente está roubando o culto. Se a gente quer céus abertos na nossa casa, se a gente quer céus abertos sobre a vida dos nossos filhos e da nossa posteridade, tem que ter culto ao Deus único, bom e verdadeiro, cheio de amor. Céus abertos.
Céus abertos é sobre isso que o Espírito de Deus está falando com a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba nesta conferência. Ele está nos ensinando sobre isso. Está nos ensinando sobre isso. Outras coisas têm tomado o lugar do culto. A obediência tem sido negligenciada, o ensino tem sido negligenciado e não é valorizado. E daí? Céus fechados e devorador devorando. A harmonia, a alegria, o amor, as finanças. Instigando ódio, roubando, devorando a qualidade de vida. E daí a culpada é a mulher, o culpado é o marido, o culpado é o filho, o culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o governo, o culpado é o presidente, o culpado... Ei! A culpa é de quem não zela por culto. Do que é que a nossa casa está sendo cheia, do que a gente tem enchido a nossa casa. Que tipo de música tem sido ouvida na nossa casa? Que tipo de programa tem sido assistido na nossa casa? Que tipo de assunto tem sido acessado nas redes sociais? Tem gente que vê pornografia todo dia e quer céus abertos na casa. Para com isso. Acorda. Ou você vence isso e larga disso em nome de Jesus, ou os céus vão continuar fechados. E não reclame que as coisas não estão indo bem no teu casamento. Esse é um problema não só de homens hoje, mas também de mulheres. Eu estou falando de culto a Deus. Quando nós não prestamos culto a Deus, prestamos cultos a outros e a outras coisas. E a que temos prestado culto? Deus quer encher os nossos celeiros espirituais, emocionais, financeiros. Ele quer encher as nossas casas da presença dEle. Sim, Ele quer isso. Ele quer fazer o que Ele diz, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus, não vou abrir o céu sobre vocês e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Você já pensou nisso? Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não venham dar o seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações o chamarão felizes. Deus quer que as pessoas olhem lá para a nossa casa e vejam felicidade lá, e elas vejam que janelas dos céus estão abertas, que os céus estão abertos. Que os céus estão abertos. Nesse Dia dos Pais, último dia da nossa conferência da família, mas a família continua e os assuntos da família continuam, céus abertos. Quero desafiar a todos a prestar culto ao Senhor, para que o céu se abra. Tem filhos aqui que moram em casas que os pais não conhecem Jesus ainda. Eu sei que tem mulheres aqui que os seus esposos não servem a Deus. Isso é um grande desafio. Mas tudo o que estiver ao alcance de vocês, com sabedoria, com direção do Espírito Santo, que vocês promovam culto a Deus na vida e na casa de vocês. E valorizem o culto congregacional. Mas hoje é Dia dos Pais.
Eu falei sobre a responsabilidade de ser pai. E o inferno tem enchido a cabeça de homens de mentiras, dizendo que essa coisa de oração de igreja é para mãe, é para mulher. Mentira. Sobretudo sobre você, homem, sobre você, pai, a responsabilidade do sacerdócio é sua. Eu quero desafiar os pais, os homens, a assumirem o seu sacerdócio e que eles promovam um culto dentro das suas casas, para que os céus se abram. Eu sempre vi meu pai chamando para culto, orando. Eu sempre vi meu pai e minha mãe orando, buscando a Deus, me chamando para orar, mesmo quando eu não tinha muita vontade. Eu não estou falando que você tem que ficar 2, 3 horas todo dia, não, mas reúna a família, chama, você pai, você homem, chama, reúna, abençoe, ore, deixa a esposa também orar, mas culto. Não roubemos a Deus o que lhe pertence, que é culto, se queremos os céus abertos.